Tá difícil. Não foi. Agora foi, né? Uhum. Pronto. Tá. O que eu pensei, né? Nós comentarmos algumas coisas, inclusive que recentemente a Lidiane entrou. Matheus. Ô, Matheus, eu não sei se você está no celular ou se você está no notebook. Se você tiver no celular, é só você tocar na tela do celular que uma, ele vai abrir uma aba embaixo com o ícone do microfone, do telefoninho. Se você clicar no telefoninho vermelho, você sai a conexão. Beleza, Flávio. Se você clicar no ícone do microfoninho, vai abrir o microfoninho para você. E se você abrir o do vídeo, obviamente vai abrir o vídeo ali para você. Oi, Lidiane. Oiê, até a gente se acostumar com o negócio. Boa tarde, todo Boa mundo. tarde. Boa tarde. Cadê as meninas? Pois é, então eu estava explicando aqui pro Reinaldo que elas haviam me mandado, na verdade a Thaisa mandou uma mensagem falando que a Bruna teve um compromisso familiar e não tinha como ela desfazer desse compromisso. Não, beleza, sem Entendi. problema. Só que como eu vi muito aqui em cima da hora, não deu para eu falar, ó, achei chato cancelar ali e tal. Aí falei, Certo. bom, vamos abrir assim mesmo a live e a gente conversa para não deixar passar em branco e a gente tenta pensar em outros modelos. Mas o que eu ia propor para vocês? Recentemente, né, eu acho que a maioria de vocês estavam presente em algumas semanas atrás, lá no grupo, onde algumas pessoas, não sei se foi, não me lembro muito bem quem que soltou esse jargão, né? De chamando a missa, né, de missa nova. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo, missa nova. Não. Tem alguma coisa a ver com os tridentinos lá, não tem? Mais ou menos, o Reinaldo. É o seguinte, tá? A missa que nós temos hoje, o modo como ela é celebrada, é chamado de rito hoje, né, ele é o rito romano, certo? E é o rito ordinário. O que significa o rito ordinário? É o rito que todas as paróquias no mundo inteiro celebram. Isso deu-se início a partir do Concílio Vaticano II, por meio do missal, tá, de Paulo VI. Antes era o rito tridentino, certo? O rito tridentino é aquele rito que algumas pessoas, acho que aí em Santo André tem, pelo que o Flávio já me falou. O rito tridentino ele foi até o Concílio Vaticano II. Depois os sacerdotes, né, os padres, eles se adaptaram ao rito ordinário que nós temos hoje. Antes, o rito ordinário era o rito tridentino. Hoje, o rito ordinário é o rito do missal do Paulo VI, tá? Então, algumas correntes da igreja, tradicionalistas, etc., chamam essa missa que nós temos de missa nova. E eu já ouvi dizer, né, que, olha, nós temos que voltar à missa de sempre, né? Nós temos que voltar à missa de sempre. O que era a missa de sempre para essas pessoas? A missa de sempre era a missa tridentina. Algumas pessoas, né, obviamente, de uma forma muito
sem formação conciliar, né, e renegando até mesmo o Concílio Vaticano II, dizem que essa missa que nós temos não é válida, né, o que é um pecado, é uma heresia falar isso, tá? Toda missa plenamente válida, claro que é. Celebrada por um sacerdote ordenado, por um padre, obviamente é uma missa válida, tá? Obedecendo, né, o missal, falando a fórmula da consagração, que é a mesma fórmula, tanto para o rito tridentino quanto para o rito ordinário que nós temos hoje. E aí essas pessoas começaram a chamar a missa ordinária de missa nova, que é o rito que nós temos hoje. E esse nome é um nome pejorativo, ele não é, não é uma forma como nós devemos chamar a missa. A palavra missa mesmo, ela nem, na verdade, ela traduz o que de fato é a celebração. Nós chamamos de missa porque ficou algo comum, né? Antigamente, quando o padre terminava a missa, então ele falava missa est, que significa a missa acabou, ou então a missa, a missão, né? A missão acabou. E ficou, né, esse termo de missa. Mas os nomes que nós deveríamos utilizar, que dão mais sentidos, é Santo Sacrifício, Eucaristia, Ceia do Senhor. Esses nomes, eles têm mais significado para a nossa celebração. No entanto, é claro que se tornou comum nós chamarmos a nossa celebração de missa por N motivos. A palavra missa em si, ela significa missão, né? Só que essas pessoas, elas não, elas, por uma mentalidade, eu não gostaria de utilizar o termo tradicionalista, mas eu vou ter que utilizar uma mentalidade assim, tacanha e até mesmo sem conhecimento, dizem que a nossa missa, que a missa que nós temos, a missa ordinária, ela é uma missa que não tem, que falta elementos, que não tem sentido, que alguns chegam até a dizer que a Eucaristia não vale, né, que o corpo de Cristo não foi consagrado. Isso é um pecado, é uma heresia, tá? Por quê? Porque nós temos lá um ministro ordenado, e o ministro ordenado, in persona Christi, recitando a fórmula da consagração, o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus, ele se torna presente, tá? E aí eu percebi que, infelizmente, algumas pessoas insistiram em tratar a missa de missa nova. O rito tridentino, ele ainda pode ser celebrado. Nunca houve, na verdade, uma lei canônica que impedisse que o rito tridentino não fosse celebrado. No entanto, o rito ordinário, a partir do Concílio Vaticano II, é esse que nós temos hoje. O Papa Bento XVI, inclusive, enquanto Papa, João, o Papa Bento XVI, enquanto Papa, ele lançou um documento chamado de motu próprio, e nesse documento ele dava total liberdade para qualquer padre celebrar o rito tridentino, sem ele precisar, inclusive, pedir permissão ao bispo. Qual que é um dos problemas, digamos assim, do rito tridentino? O rito tridentino, ele requer a língua em latim. Ele é celebrado de fato em latim. O latim, ele é e continua sendo a língua litúrgica.
ele não é só a língua litúrgica, como também é uma língua oficial do próprio Vaticano. Os documentos originais do Vaticano, eles são publicados primeiramente em latim. Depois, posteriormente, eles são traduzidos, mas a princípio eles são publicados em latim, tá? E o motu próprio, ele dá liberdade pro padre, se ele aprender o rito, a fazer a celebração no rito tridentino, tá? É um rito bonito, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir ou de participar de uma celebração no rito tridentino. É muito rico, tem assim, vários elementos litúrgicos, né? Agora, não significa que uma missa seja superior à outra. Ela pode ter um elemento que se torne distinto uma da outra, mas o corpo e o sangue de Nosso Senhor, ele vai estar presente de qualquer forma, em qualquer maneira, em ambos os ritos. Da mesma forma que eu for participar de um rito que seja diferente do latino e seja feito por um ministro ordenado, o corpo de Nosso Senhor vai estar presente, com toda certeza. Então nós, né, enquanto católicos, nós jamais devemos utilizar esse tipo de jargão chamando a missa de missa nova, tá? A missa é missa. Ela celebra os mistérios de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, o qual nós temos a Eucaristia, e ela sim é desde sempre, porque a centralidade da missa é a Eucaristia, que é o próprio Cristo. Então, toda vez que nós ouvirmos esse termo, né, de missa nova, a gente, né, em caridade, a gente deve corrigir a pessoa. Tá? Não existe missa nova, existe a missa que a igreja pede que nós celebramos, que é a missa ordinária que nós temos hoje. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar sobre este que se tornou até comum entre as pessoas que buscam o tradicionalismo, que buscam uma liturgia mais tradicional, certo? O fato é que nós temos que ser obedientes a Roma, nós temos que ser obedientes aos documentos da igreja, porque senão nós não somos católicos. Não existe catolicidade se eu não estou obediente aos documentos do Vaticano, eu não estou obediente aos concílios, né? Então eu não sou católico, né? Então eu tenho que assumir a minha posição enquanto católico e conhecer esses documentos, em conhecer o que de fato a igreja fala sobre ambos os ritos, tá? Mas eu não posso jamais adotar uma postura em que eu tenha que escolher um determinado rito porque eu acho que de fato ele representa ou ele é o que deveria ser. Não é eu que escolho isso. Quem escolhe isso é a igreja. E se a igreja ela diz que o rito que nós temos que participar e é o rito que todos celebram, então pronto, esse acabou. Esse é o rito ordinário. Alguém quer comentar alguma coisa? E aí, João, tudo bem? Inclusive, Marcelo, eu sei que tem essa questão mesmo dentro da igreja, e não sei se você já ouviu falar da história do pessoal da família do Mel Gibson lá, até que fez A Paixão de Cristo, né? Eles são desse rito aí tridentino, eles gostam desse rito aí. Uhum. E eles têm essa treta com a igreja, de Sacramental, esse Papa não é o Papa certo. Parece que aqui no Brasil também tem um grupo desses que acho que é o Monfort, não é? Também tem. briga, fala que o Papa Francisco não é o Papa da igreja.
E eles falam muita coisa legal lá, mas quando eles falam sobre isso, eles mancham o nome da igreja, né? Isso é lamentável, né? O rito tridentino, ele é o rito da igreja, entendeu? O rito tridentino é o rito da igreja. Se tiver um rito tridentino acontecendo perto da minha casa e eu quiser ir, eu posso ir. O que eu não posso falar, sem problema algum, o que eu não posso dizer é falar assim, não, esse é o rito certo, o outro não vale. Compreendeu? Isso é que não pode existir. Tudo bem, o rito, ele traz vários elementos litúrgicos muito belo, rico até, certo? Isso não significa que o outro rito, que o rito é o rito ordinário, ele é o rito ordinário. Você tem um rito ordinário, que é esse que nós temos. E o rito extraordinário é o tridentino, que é o rito que se pode ser celebrado em alguma ocasião. Agora, de fato, a língua litúrgica por excelência é o latim e continua sendo o latim. Celebrar a missa em português é uma concessão que é em português porque nós estamos aqui no Brasil e se fala português. Celebrar em português é uma concessão que a igreja dá em sintonia, inclusive, com o Colégio de Bispos, né? Sim. Tem algumas coisas diferentes, tipo, a língua, acho que eles continuam rezando a missa em latim. Não sei se os hinos, os cânticos se a missa é um pouco mais cantada, mesmo pelo padre que está rezando, eu não me lembro direitinho. Eu vi acho que uma vez só, faz muito tempo já. E eu não sei se nesse rito ainda o costume da mulher andar com um lenço na cabeça. O véu. A hora da paz é um pouco diferente. A questão do véu, Reinaldo, também é uma questão interessante, porque a igreja em si, ela nunca aboliu o uso do véu. O uso do véu, ele foi sendo, digamos, diminuído por posso dizer até assim, um relaxamento, tal, mas o véu em si, a igreja nunca falou, esse rito não precisa utilizar véu, né? No rito ordinário não se usa o véu. Não, nunca houve isso, tá? Ele acabou caindo, digamos assim, em desuso por outras situações, por outras circunstâncias, mas nunca houve uma norma, tá, dentro da liturgia que falasse, olha, não precisa mais utilizar o véu. Nunca houve. Tanto que se alguém quiser... Alô? Eu pensei que tivesse alguma coisa no Concílio Vaticano II, porque parece que lá pra cá... Não tem. Não, por exemplo, se alguma moça, alguma mulher quiser utilizar o véu na missa ordinária, na missa que nós temos, tranquilo, ela pode ir de véu sem problema algum. Agora, tem que ter um pouco de, como é que eu vou dizer assim, como isso não devia, mas acabou caindo em desuso, precisa ver se o ambiente, ao invés de você trazer algo que realmente traga uma piedade, uma devoção, vai trazer tipo, nossa, tá usando véu, não sei o que, vai trazer um buchicho, aí talvez não compensa, né? Agora, existe uma simbologia e uma questão assim extremamente devocional em volta ao uso do véu, porque o véu ele representa muita coisa. Por exemplo, o uso do véu é como se a mulher estivesse escondendo a beleza, na verdade a mulher está escondendo a beleza dela diante da beleza verdadeira, que é o próprio Deus. Então não é nenhuma questão assim de ser carola, de querer ser mais santa, de querer, não.
é algo que eu me escondo, eu escondo aquilo que eu tenho de melhor, né? Vamos supor assim, a beleza, para apresentar a beleza de Deus, para demonstrar a beleza de Deus. Esse é um dos, tá bom? Inclusive, tem várias coisas que nós podemos tirar em relação ao uso do véu. Um dia a gente pode até conversar sobre isso, porque em outros povos, né, utilizava-se o uso do véu meio que com a mesma, povos pagãos, né, meio que com a mesmo sentido que nós temos dentro da Igreja Católica, né? Sabe uma coisa que eu lembro que eu já vi na patrística? Sobre o modo de se comportar e de se vestir na igreja. Eu não me lembro qual o santo que fez essa... Ele deu um conselho, né? Para que as mulheres se vestissem adequadamente, claro, dentro da igreja, os homens também, fossem, assim, num termo, bem vestido. Mais ou menos seria isso que ele está querendo dizer ali. Fossem bem vestidos para a igreja, fossem vestidos adequadamente para a igreja, e que ele está correto. Hoje em dia está meio largado na igreja, não sei se é só aqui ou se é no mundo inteiro assim. O pessoal não, acho que isso é geral mesmo. O pessoal meio que largou. Mas tem uma recomendação da Patrícia em relação a isso. Isso sim. Agora, quanto ao véu, depois de lá para cá, agora do Concílio Vaticano II, eu até procurei para ver se eu encontrava o motivo, mas realmente não você não encontrou, Reinaldo, porque não tem. Entendeu? É isso aí. Você não encontrou algo que falasse, olha, não precisa mais utilizar, porque não existe esse documento, né? O pessoal explica assim. O pessoal explica assim, os religiosos tal, explica assim. E hoje a igreja não está mais exigindo que tenha-se o véu na missa, por conta que hoje a mulher está muito equiparada ao homem. Então, eles falaram que aquele sentido do véu também poderia ser uma submissão da mulher mais antiga, né, que vivia em função do homem, aquele pensamento antigo, né, e que por isso, hoje em dia, como a mulher trabalha também, tá tudo muito igual, então não haveria necessidade da mulher andar com esse véu na cabeça. Não, Reinaldo, até onde eu sei, era a questão do véu, isso que você falou, até parece uma coisa meio feminista, mas veja, não que eu estou dizendo assim que você disse isso, mas as pessoas que disseram isso para você. O véu, ele tem uma demonstração virtuosa, que é justamente a mulher reconhecer a própria beleza de Deus. Isso é um dos. E ela se cobre, certo? Não, mas não tem nada a ver, digamos, ela se comparar igual ao homem e não tirar o véu, não. É o modo como a mulher se representa diante de Deus. Né? Então... de onde que os evangélicos tiraram que tem que ir de terno na igreja? Pois é, né? Mas eram... Eles seguem a Bíblia. Eles seguem a Bíblia, mas a né? gente tá... E onde está isso na Bíblia? Mas a gente também não deve ir de qualquer jeito, como você estava falando, para Santa Missa, né? Sim. Aí sim. Mas a forma como eles se obrigam aí na igreja, ainda bem que hoje um monte deles já não precisa mais. Mas tem muitos que é obrigado a ir de terno. Se a pessoa é tão pobre que não possa ter um terno, aí tem que o irmão dar um terno para a pessoa para poder... eu acho que é na congregação cristã, o pessoal da congregação utiliza mais o uso do véu. Acho que é na congregação cristã, mas deve ter algumas outras denominações que também, né? Pode falar, João. É a congregação cristã e a Sinos de Belém. Essas duas igrejas mantêm ainda o uso do véu. Porém, quando eu estudei o assunto do véu, ele é muito problemático, porque quando eu estudei com um padre amigo meu e questionei o assunto do véu, ele falou assim: João, Jesus colocou alguma norma? Jesus, nos evangelhos, ele mandou usar véu?
Aí foi colocado e falou assim: a única vez é uma carta de Paulo para uma comunidade de Coríntio, e ele disse: agora entende o seguinte, aquela comunidade que Paulo fundou, havia muitas prostitutas que raspavam a cabeça, e essas mulheres começaram a se converter. Como elas estavam com a cabeça raspada, que era o sinal que elas eram mulher da vida, Paulo aconselhou que usasse o véu para substituir o cabelo que não tinha, porque a cabeça estava raspada, no caso. E aí esse padre depois falou para mim: João, Paulo não fala mais nada no resto das cartas dele, é só aquele capítulo e não fala mais nada, nenhum dos outros apóstolos fala nada. Mas como você falou, vocês estão na linha certa, eu estou ouvindo vocês, estão na linha certinha, é isso mesmo. A igreja não aboliu o uso do véu, usa quem quer, porém, nós aqui em Cubatão já estamos enfrentando uma juventude, assim, que estão querendo ser diferenciada em nossa comunidade, as mulheres, porque usam véu e usam saia ou vestido. E os rapazes vêm de terno e gravata, parecendo uma congregação católica, uma congregação cristã católica. E isso aqui na nossa diocese está dando um rebu. Por quê? Porque essa diferença a gente até percebe na minha comunidade, fica aquele grupinho junto, ali ocupa mais ou menos 3 ou 4 bancos, aqueles homens, tudo de gravata, aquele jeito bem machista, e aquelas mulheres com aquele véu que passa mais tempo na missa arrumando o véu do que prestando atenção em toda a missa. Aí eu pergunto, aonde está então todo esse valor? E outra coisa, quando eu estudei o assunto do véu, o véu não é esse transparente que a gente vê. Esse véu de noiva, não. Era um pano grosso que cobria até uma parte do olho da mulher. E aqui o que acontece? Muitas aqui colocam na hora que vai para a comunhão. Aí eu compro briga aqui na minha comunidade. Eu falo, se tu quer usar véu, que começa, entrou na igreja, já põe o véu. Agora já põe o véu na hora que vai para a fila da comunhão, como um gol chegou, tira o véu. Para mim isso é babaquice. E isso eu tenho batido de frente aqui na minha comunidade, tenho os padres, sabe, eu enfrento mesmo os padres do Pé de João, fala, orienta o povo, porque o povo está meio problemático com tudo isso. Sobre a missa tridentina, esse caso do véu que estou falando, também adoro a missa tridentina, fazem excursões para uma igreja em São Paulo, onde o padre celebra de tridentino, e eu digo o seguinte, eu nasci no ano do concílio, eu sou conciliano, então eu sigo a norma do concílio, e a missa tridentina, como você falou, louvavelmente, e a missa, vamos dizer assim, normal, não muda em nada, o Cristo é o mesmo, a celebração é a mesma, mas aí a gente percebe que quem vai atrás dessa Santa Missa tridentina, parece que o Cristo é maior, que o Cristo é mais belo, e é o mesmo Cristo. E infelizmente, isso veio por causa que até já falei isso para o padre da minha paróquia, parece estar se criando uma igreja virtual, que combate a missa. Como você falou, essa história da missa nova não existe. Você vai lá no missal da igreja, está lá, missal romano, não é missal brasileiro, está lá, missal romano. O que aconteceu é que foi traduzido para a nossa língua materna, mas é a mesma oração, é a mesma potência e a mesma verdade da outra missa tridentina ou missa normal. Então, essa é a minha contribuição que eu tenho para falar com você. Está muito boa a conversa, muito bom. João, muito obrigado, né? Mais uma vez, é sempre bom a sua contribuição, com toda certeza, e é isso mesmo, né? Ainda ontem aqui em casa nós recebemos um seminarista e
E aí nós estávamos justamente falando um pouco sobre isso, né? Se alguém, vamos citar, por exemplo, as meninas, né? Elas querem adotar aquele modelo de modéstia, de utilizar o vestido, né? De utilizar isso. Tranquilo, tudo bem, faz parte da cultura católica, faz parte da nossa identidade. Agora, não diga que você é mais santa ou mais santo por causa disso, né? Ou que você é mais católico ou mais católica por causa disso, tá? Porque o que de fato vai demonstrar isso são as obras, são as virtudes que de fato devem nascer a partir disso, compreende? É claro que não se deve ir à missa de qualquer jeito, né? A gente vê gente mascando chiclete dentro da igreja, né? A gente vê gente, por exemplo, bermuda, não tem nada a ver dentro de uma igreja, né? Dentro de uma missa. Chapéu, boné, não tem sentido utilizar isso dentro de uma missa, né? Como também não tem sentido exageros, né? Porque tem que utilizar determinada cor de saia, porque tem que cruzar a perna de um determinado jeito, porque isso, porque aquilo. Fica uma doença, fica um cristianismo preso, né, em práticas, preso em modelos, em moda, que não vai levar a nada, não vai trazer nenhum tipo de contribuição. Daqui a pouco vai estar igual ao judaísmo. Daqui a pouco vai estar igual ao judaísmo, né? Que tinha todas aquelas regras que o cara tinha que seguir num dia lá, que tá louco. Se ele for pensar só no que ele tinha que seguir por dia, não fazia mais nada, né? Era só seguir regra. Você vê, né, Reinaldo, eles tinham cerca de 630 leis a serem seguidas, né? E ficavam presos àquilo. Né, e tinha que lavar a mão, e tinha que lavar o pé quando fosse dormir, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro e tal, né? E Jesus fala assim, olha, né, que adianta? Vamos citar, por exemplo, a prática do jejum, né? Quem vai jejuar, passa perfume, ninguém precisa saber que você está jejuando. Ninguém precisa saber que você é uma pessoa modesta. Se a pessoa ela se sente bem utilizando determinado tipo de vestimenta, ótimo. É a espiritualidade dela, não obriga as outras pessoas a serem daquela forma. Não tem sentido algum. Não é o mais importante. Né? Exato, não é o mais importante. Se a pessoa ela vai no rito tridentino achando que ela está indo na missa verdadeira, ela está enganando ela mesma. Porque, sim, a missa é verdadeira, mas não porque é o rito tridentino, é porque ela tem um padre, aquele padre é ordenado e a igreja permite que ele reze no rito tridentino. Da mesma forma como no rito ordinário. Lá tem um padre ordenado, né? E ele vai rezar o missal conforme a igreja pede. Né? Se o padre não reza conforme a igreja pede, aí já é outros 500, aí é o problema do padre, né? Aí é o problema do padre, não é o problema do missal. O missal não tem problema, né? Se o padre ele inventa, se a equipe de liturgia inventa, se não sei o que inventa, aí esse não é o missal que é problema. O missal não tem problema nenhum. Aí são as pessoas, né? É muito triste, né? Nós sabermos, né, que existem irmãos que se consideram mais santos porque vai num determinado tipo de rito. Não é o rito que vai tornar ele santo, é a prática do rito que ele deve fazer na vida dele. Inclusive, a gente vê acontecer muito em outras igrejas, assim, o louvor, né? A gente sabe que a Deus tem que ser louvado mesmo, mas parece que o louvor é o centro da cerimônia, é o centro do canto, é o centro do que está sendo feito. E não é muito pouco. Né? Só o louvor eu acho muito pouco. Hoje na missa, né, na hora das antífonas da consagração, o padre
ele disse algo assim, no missal, isso está no missal, ele leu no missal. Eu vou tentar reproduzir o que ele leu, que é, nossa, eu achei aquilo lindo, fantástico. Ele falou assim: Senhor, nós te louvamos, mesmo sabendo que os nossos louvores não lhe acrescentam nada. E mesmo assim, o Senhor permite que o façamos. Né? Então, olha só que bonito. O nosso louvor não acrescenta nada. Nós aqui necessitamos louvar a Deus. É nós que necessitamos reconhecer a grandeza de Deus. Mas não acrescenta nada naquilo que Deus já é. Concorda? Então, por exemplo, o que nós precisamos, né, se alguém ela precisa, às vezes, algumas pessoas, elas precisam de algumas práticas que faz parte ali da caminhada dela, mas aquilo ali deve levar ela ao crescimento. Ela não pode ficar presa a determinada situação e achando que todo mundo vai ter a mesma espiritualidade do que ela. A espiritualidade cristã, ela possui 3 degraus, ou degraus, né? Que são a purgativa, que é onde a maioria das pessoas estão, a iluminativa e a unitiva. A unitiva é quando de fato você se torna um amigo de Deus e todas as outras, as práticas que você foi carregando lá desde a via purgativa, elas se tornam bobagens. E você vive uma vida muito mais harmoniosa com o próprio Deus, com o próprio Cristo. É onde os santos, obviamente, chegaram, né? Só que todos nós devemos seguir e pisar esses patamares, né? E de repente a gente vai passar a vida toda ali na purgativa. A purgativa nós temos as devoções, a purgativa nós temos algumas práticas, né, que nós realizamos. Quando nós estamos na prática, na iluminação, aquilo tem que fazer muito mais sentido do que meramente uma rotina. Muito mais sentido, porque muitas práticas que nós fazemos se tornam meramente rotinas. Nós temos que livrar da rotina e colocar Cristo. Se Cristo ele não tiver em cada prática que nós fizermos, então é só sequência de métodos, que nós temos e a gente nunca vai sair do lugar. Todos nós somos chamados a sermos santos. No céu só entra santo. Nessa vida a gente tem que buscar a santidade. Se as pessoas... São José Maria Escrivá, ele foi o fundador, né, da Opus Dei. São José Maria Escrivá, ele diz assim: olha, você tem que ser santo na tua família, você tem que ser santo no seu trabalho, você tem que ser santo com seus amigos, você tem que ser santo, entendeu? Quem é católico e acha que coisa de santo é só para aqueles que foram canonizados, ele ainda não entendeu o que é ser católico. Nós temos que buscar a santidade, por mais difícil que seja, por mais complicado que seja. Se nós estamos ali nessa via purgativa, nós temos que, né, batalhar, nós temos que chegar na via de iluminação, lutar para chegarmos na via unitiva, onde podemos de fato contemplar a Deus. Essa é a nossa busca. Ontem, eu vou reproduzir também o que o seminarista que estava aqui em casa ele falou. Fulton Sheen, vocês já ouviram falar de Fulton Sheen? Fulton Sheen foi um bispo norte-americano e agora ele é venerável. Ele é, assim, eu acho ele fantástico, Fulton Sheen. Eu tinha um livrinho dele aqui, mas não está aqui não. Está lá no outro lugar. Acho fantástico Fulton Sheen, ele é venerável, né? Nós podemos pedir a intercessão de Fulton Sheen, né? Está nas vias de canonização. E aí ele disse o seguinte: olha, imagine que uma pessoa
né, duas pessoas, chegue no céu, uma com as mãos limpas, né, limpas, brilhantes, né, e outras, né, com as mãos todas cicatrizadas, machucadas, arranhadas. Aí ele faz a pergunta: qual dessas duas mãos se assemelham mais com a mão de nosso Senhor? A que está toda machucada, a que tentou lutar, a que tentou, né, vencer os vícios, a que tentou vencer o pecado, a que se frustrou, a que buscou a Deus com a força que podia, né? E é isso, a nossa caminhada é uma constante luta. Agora, não me venha dizer que vai se tornar mais santo porque participa desse ou daquele rito. Aí não é verdade. Você pode achar bonito, nossa, eu acho lindo o rito ucraniano. Eu acho maravilhoso o rito ucraniano. Eu gosto muito dos ritos orientais. Agora, nosso Senhor, ele está tanto no rito oriental quanto no rito ocidental, e os dois são da mesma igreja. Cada um tem a sua beleza. E é nessa beleza que a gente tem que se aprofundar. A missa, ela como dizia São João Paulo II, a missa, ela é um pedaço do céu na terra. E é isto. Né? Alguém pode falar, Reinaldo? Então, eu acho que você falou tudo, é isso mesmo. Concordo pleno com São João Paulo II nesse termo. E eu acho isso. Se essa questão que eu estava falando do louvor é como aquela fala, não me lembro agora quem foi que disse, que assim, a Igreja Católica, acho que foi o Padre Paulo Ricardo que falou, ou Felipe Asquino, não me lembro. A igreja é como se fosse um bolo grande, bonito, todo cheio dos detalhes, perfeito. Aí a pessoa vai, tira um pedaço do bolo e monta uma igreja. Não aceita. Depois o outro vai, tira outro pedaço do bolo e eles se contentam só com aquele pedaço do bolo. Você tem o bolo inteiro para aproveitar, que é a missa, né? Com tudo ali dentro que você precisa. O louvor, a penitência, a comunhão. Tudo que você precisa está dentro da igreja. Não, ele pega um pedacinho do bolo, acha que aquele pedacinho do bolo é o mais importante, é o que precisa, o resto pode jogar fora. É mais ou menos por aí, né? Eu acho que as pessoas precisam prestar mais atenção no que está fazendo. De fato, né? Você tem o bolo inteiro e você só acha que aquele pedacinho é o melhor de tudo, né? Só azeitoninha. Só azeitoninha. Ô, Lídia, fala alguma coisa, você tá aí quietinha. Não, eu achei sensacional o que vocês comentaram e eu acho que a única coisa que falta-nos ainda, apesar que nem como vocês falaram, a missa por si só, ela é plena, né? Eu acho que a gente não precisa de detalhes ou de certos pontos. O que ainda falta é alguns dos nossos sacerdotes exporem mais esse tipo de questão, do que é necessário, do que é importante, né? Frisar mais, além da liturgia que por si só é extremamente rica, inclusive como o missal mesmo que vocês mencionaram e tudo mais, mas a importância de tudo isso, né? Da busca, mesmo da santidade, enfatizar mais esses termos, porque eles acabam também, muitos deles, claro, não dá para generalizar, é óbvio, mas muitos deles acabam centralizando somente o rito da missa e ponto. Não expõem dentro da própria liturgia a importância, o que faz cada sentido, cada parte da liturgia. Isso é tão importante para nós. Claro, para nós que estamos já envolvidos, a gente busca, a gente vai atrás, a gente participa, a gente se envolve, que nem nós estamos no grupo, quantas coisas a gente vem descobrindo e fala, nossa, isso é sensacional, não tinha pensado por esse lado, não tinha visto por esse jeito. Então, todas essas coisas fazem uma diferença muito grande, né? Mas falta um pouco para os nossos sacerdotes exporem mais,
serem mais abrangentes relacionado a toda a igreja num contexto geral, né? Inclusive, que nem falou das vestimentas, falou sobre o véu, tudo isso também teria que ser um posicionamento da parte deles para nós, né? E aí ser colocado a sua devida importância. Então, ainda acho que falta esses tópicos, mas eu sei que, com a graça de Deus, a gente vai chegar lá, né? Com certeza. Lídia, é por isso que nós temos o João aqui. O João, um dia, ele vai dar um cursinho de liturgia para nós. Ele acha que ele fugiu. João. Ele acha que ele fugiu. O Reinaldo e Lidiane, eu dou formação para adultos, catequese de adultos. E a minha primeira aula, eu faço questão de falar sobre a importância da missa. E ele se surpreende quando eu digo para eles e para elas que a missa começa em casa. A partir do momento que eu penso em ir à missa, a missa começou. Porque ali eu vou olhar, eu falo para as mulheres vão no guarda-roupa, vão ver o vestido que pode ir, ou a calça mesmo que pode ir, com que roupa eu devo ir. Então eu faço toda uma história para o pessoal, os homens também. Eu faço esse comento com eles. A missa começa. Espera um pouco. Tudo bem, João. Vamos lá, espera aí. Bruna, seja bem-vinda. Então, e quando eu digo que nós precisamos chegar 10 minutos antes do que o padre, ele se surpreende, porque eu falo, olha, o padre é o último que entra e o primeiro que sai. E quando o padre diz, ide em paz e o Senhor vos acompanhe, eu não devo sair de dentro da igreja. Eu só posso sair de dentro da igreja quando o padre sai do presbitério e vai para a sacristia. Aí eu devo virar as costas e sair. Quer dizer, o que a Lidiane estava falando é interessante. Isso eu já cobrei dos padres, mas eles não conseguem fazer isso. Cabe a nós mesmo, estar orientando o povo. Olha, ele se surpreende quando eu digo para eles que nós só podemos sentar depois que o padre comunga. Claro, vocês devem saber disso, né? Mas na missa, nós só devemos sentar quando o padre comunga, porque aquela comunhão do padre é para ele e para toda a assembleia. Até quem não pode comungar, por causa de um problema ou de outro, comunga espiritualmente. Quando o padre comunga, daí então nós podemos sentar. Eles ficam assim, de olhos arregalados, nunca ouvi isso, nunca aprendi isso. E eu tenho muitas pessoas que já fizeram a primeira comunhão, terminam indo para a minha aula, graças às fofocas positivas dos outros, que fazem a meu respeito, e vão para participar, para relembrar e aprender coisas que não aprenderam. Então, quando eu disse para eles assim um dia, por que tem 2 velas no altar? Ou então tem mais de 2 velas, sempre independente. Por que as velas no altar? E quando eu explico o item daquela vela, primeiro, travessia do Mar Vermelho. As velas representam as colunas do Mar Vermelho. Olha que preciosidade! E com Cristo nós atravessamos a pés enxutos. Aí começa a detalhar a cera que derrete, a luz que... Gente, eles ficam impressionados. Então, como a Lidiane falou, a mística da missa é uma coisa formidável, que você mergulha no céu. Como dizia, você lembrou o Papa João Paulo II, o céu começa aqui. A missa já é o aperitivo do céu. Então, mas ainda depende de nós, aos poucos, ir falando. E quando eu pego aquela história de altar e presbitério, é uma confusão, né? O pessoal não sabe o que é presbitério, não sabe o que é altar. Sabe quem estava no altar? O João Batista. João Batista não foi no altar, não, meu Deus. Ele estava no presbitério. E aí, quando eu falo para eles, olha, aí eu tenho muitos evangélicos que estão voltando e fazem catequese comigo. Agora mesmo eu tenho 2 que estão fazendo catequese de batismo, para batizar e fazer a primeira comunhão. E quando eu digo para eles que presbitério é uma coisa, altar é outra, eles falam, mas qual é a igreja de Jesus Cristo? Eu falei, olha,
tem 3 itens que revelam a Igreja de Jesus Cristo. Para mim, que fui ex-evangelho assembleiano, né? Tem que ter sacerdote, altar e Eucaristia. Não tem sacerdote, não tem altar, não tem Eucaristia, não pode ser a Igreja de Cristo. Aí eles ficam assim, apavorados, né? Eu falei, respeito todas as outras, mas esta é a Igreja de Cristo, é assim que ele quer, é assim que ele quis, e assim será. Então, como a Lidiane falou, realmente tem tanta coisa maravilhosa na missa que a gente fica encantado. Claro que eu não vou falar nós sobre, não vou lhe dar aula de missa hoje, não. Que na missa é interessante entender que tem 2 momentos importantes. Um que nós chamamos de explosão e o outro chamamos de implosão. O nosso irmão Reinaldo falou do louvor. E é isso que tem que ser... trabalhar bem. Por exemplo, o Cordeiro de Deus é um canto de implosão, mas muito canta no rito de explosão, e não pode. O Cordeiro de Deus é um rito de implosão, ela é para mim. E, além disso, ainda começa a cantar aquele Cordeiro tão alegre, e aí começa assim, o pessoal começa, e dai-nos a paz. E essa paz não existe. Essa paz é minha. Na verdade, quando se fala Cordeiro de Deus, eu falo, Cordeiro de Deus, tirar os pecados do mundo, eu tenho que bater no meu peito durante 3 vezes. Mas aí, depende, como a Lidiane falou, os padres também poderiam nos ajudar. Eu tive um padre que fez do Cordeiro de Deus o baião de um cantor lá do norte. Olha, eu cheguei e falei, padre, isso é heresia. Falei, padre, eu te amo demais. Falei para ele, mas o senhor está fazendo uma besteira. Cantar o baião de Luiz Gonzaga no Cordeiro de Deus. Ele, deixa para lá, João, deixa para lá. Eu falei, mas está errado, padre. Aí foi preciso o nosso bispo vir numa missa e pegar e, cortar. Porque às vezes os padres também abusam. Se o padre orienta bem os músicos, eu tenho certeza que os músicos trabalham direitinho. É isso? Mas é isso aí, só para finalizar. É isso mesmo, João, que você estava falando, porque eu faço parte do Ministério de Música aqui da paróquia, né? Então, tudo tem que estar alinhado com ele. Porque se não estiver alinhado com o padre, com quem vai estar ministrando, não tende a dar certo. Não tem... Fica assim em sintonia. A gente tem que estar em sintonia com o pároco, tem que estar em sintonia com toda a liturgia, né? A gente tem que isso tem que estar envolvido. Senão a missa, aquilo que era para ser transmitido não vai ser, né? Aquilo que a palavra devia chegar não vai chegar. E então tem que estar muito alinhado com tudo isso. Acho que por isso que eu falo que a liturgia em si, no seu contexto, é maravilhosa. Depende muito de nós e muitas vezes do nosso querido pároco também, né? Fazer a parte aí para que as coisas decorram, para que as pessoas tenham mais consciência a respeito disso, né? Na verdade. É isso. Eu gosto de... A parte, assim, que eu mais me identifico, a parte que eu mais gosto de estar ali presente é a parte das leituras, né? A parte que quando eu estou na missa, se eu puder ler, para mim, nossa, é uma bênção eu poder ler. E a parte que eu sinto que há necessidade de quando se faz uma leitura numa missa, você colocar a alma naquilo. O que a pessoa está falando, você tentar passar para as pessoas como realmente ele viveu aquilo, ele sentia aquilo. Não é simplesmente chegar lá e ler um texto qualquer. Não é um texto qualquer. Você está lendo a palavra de Deus. Então ela tem a importância dela. Agora, às vezes você vai numa missa, você vê pessoas que não estão... não é porque fazem por querer, porque não sabem dessa importância. Porque ninguém foi lá e ensinou. Aí que faz falta uma pessoa que nem o João Batista aí para mostrar às pessoas o porquê que aquilo tem que ser melhor feito. Por que você tem que se preparar para aquela leitura antes de você chegar lá? E você saber como você vai colocar as palavras para que as pessoas que vejam você lendo, sintam aquilo no coração, como se fosse o próprio autor. Se você está lendo um salmo de Davi, como se você fosse o Davi que está lendo ali. Entendeu? Para a pessoa entender, se você está lendo Atos dos Apóstolos, como se você fosse um apóstolo que está lendo. Então, eu acho importantíssimo isso. Eu acho que no Evangelho, em todos os momentos na missa,
Você tem como chegar no coração da pessoa. Basta saber o que você está fazendo na hora. Uma cultura e uma leitura errada que se faz do Concílio Vaticano II é que a missa ela tem que ser sempre uma festa. A missa ela é muito mais calvário do que festa, entendeu? A missa ela representa muito mais a via crucis de Nosso Senhor Jesus Cristo do que uma festa, ou até mesmo já ouvi dizer que um jantar. Pera lá, não é bem assim, a gente precisa separar as coisas, né? A missa ela tem um sentido totalmente sobrenatural. Desde a hora, né, desde a hora ali da procissão de entrada do padre, né, até a hora que, né, encerra o Pai Nosso ou com o sinal da cruz e vamos em paz. A missa ela é totalmente sobrenatural. Então não adianta, infelizmente, a mentalidade de minimizar a missa como simplesmente uma reunião de fiéis é muito triste. Isso fere o coração de Nosso Senhor. Você trava, imagina, é um Deus que vai ali, vai ali naquele pedaço de pão, naquele vinho, e a gente fala que é um jantar, a gente fala que é um... Não, poxa vida, aquilo ali é um máximo, é um excelso, né? Eu tenho que procurar palavras no vocabulário para tentar exprimir o que aquilo de fato representa. Imagina o próprio Deus, na sua grandeza, se fazer presente. Que Deus é esse? Só pode ser um Deus de grande amor, um Deus né, que se, olha só, ao mesmo tempo que é imenso, poderoso, é humilde o suficiente para se tornar alimento para nós, que somos seus filhos. Então a gente não pode. A Bruna escreveu alguma coisa aqui, deixa eu ver o que ela escreveu. Eu vi isso dia desses sobre bater palmas, e quem bate palmas para Cristo morrendo é o diabo. O que vocês acham? Contrição na missa exige silêncio. Eu gosto de silêncio, né? Eu gosto de silêncio na missa. Eu acho que para bater palma na missa tem que ter um momento certo para isso, né? Tem um momento de bater palma, mas por exemplo, o padre está fazendo consagração e entra uma música, por exemplo, bater palma para a palavra, né? Não existe esses momentos e não tem muito sentido, né? Você tem que... a gente tem que conhecer o missal, entendeu? A gente conhecendo o missal, aí a gente sabe como que a missa deve ter. Infelizmente, hoje, né, quer fazer a missa do jeito que se acha, não só os padres, mas o pessoal da liturgia também, né? Eu não sei quem eu ouvi dizer, e é muito certo isso, que é o seguinte: equipe de liturgia não é liturgista, ou seja, a equipe de liturgia ela tem que obedecer à liturgia e não ficar inventando coisa na liturgia. Ele tem canto certo, tem momento certo, né? É a mesma coisa, né, na hora do Glória, coloca música que não tem nada a ver, porque a oração do Glória é aquela, ela pode ser cantada, mas é aquela que é prevista. Pode mudar a oração do Glória. O João até pode confirmar isso. Podemos sim. O Glória é uma música de explosão. Porém, uma explosão não extraordinária, mas com muita calma e tranquilidade. Dentro da liturgia, estudando a liturgia, em nenhum momento fala se pode ou não pode bater palma na missa. Isso não está na rubrica litúrgica, não está na rubrica. As palmas foram surgindo de uma maneira normal, porém, 80% do povo que vai às santas missas não sabe nada de missa. Essa é uma verdade.
não sabe. Eles vão e ali o que acontece, eles estão indo junto e acham que é tudo aquilo, e não é. Embora dentro da missa tenha esse momento explosivo, esse momento explosivo ele tem que ser feito com qualidade e com perfeição dentro da liturgia. Por exemplo, há um Pai Nosso que eu não rezo, não canto na missa. O Pai Nosso do Padre Marcelo Rocha é totalmente litúrgico. Totalmente. Ele fala umas coisas ali que não tem nada a ver, então eu não canto. E os padres da minha comunidade sabem que eu não canto. Eles até olham para mim, eu não canto. Eu prefiro depois rezá-lo, porque é antilitúrgico. Então, e às vezes os padres também deveriam poupar esse tipo de coisa, mas às vezes eles colocam lá dentro para cantar. Já tem um Pai Nosso do Padre Zezinho, que é bem litúrgico. O Cordeiro de Deus, como você falou, ele tem que ter o Cordeiro. O santo tem que ter o santo. E então tem que ser música preparada e adequada para o rito da Santa Missa. O rito da Santa Missa. Então, onde a igreja dá essa abertura para a palma? O canto de entrada, o Glória, vamos dizer que são esses dois. Esses dois, os outros já são todos mais inclusivos. Então, os outros já são mais inclusivos, mais internos para dentro de nós. Por exemplo, o canto do Evangelho, a aclamação ao Santo Evangelho. Ele tem que ter palavras voltadas para o Evangelho, para o Aleluia, porque dentro da Santa Missa, a liturgia da missa não permite que se use a palavra Yahvé. Por ser tão santo o nome de Yahvé, Deus, até a própria liturgia não permite que se use o nome Yahvé dentro da liturgia da missa. Olha que coisa maravilhosa. Isso é lindo para nós, o respeito que nós damos para o nome de Yahvé. Então, esse aleluia, esse ia é de Yahvé. A igreja suprimiu, dentro do aleluia, o nome Yahvé. Já que não pode chamar o nome de Deus dentro da liturgia de Yahvé por ser santíssimo, 3 vezes santo, a gente canta o aleluia, esse ia que é de Yahvé. Isso é maravilhoso. Então, tem aí uma moça de música aí, a Lidiane, que é do Ministério de Música. Então, quando canta esse aleluia, a gente vai lembrar que ele está chamando o nome de Deus no ia, nesse aleluia, Yahvé. Que coisa maravilhosa. A gente supre o nome de Deus tão poderoso e tão forte no aleluia. Então, deve ser um canto litúrgico muito maravilhoso e bem programado para ser cantado assim. É isso aí. Ô João, você lembrou do Pai Nosso aí do Padre Marcelo? Se fosse, bom, não sei o que é pior, tem o Pai Nosso e também tem o nome do Pai, né? Em nome do Pai, do Filho, nós estamos aqui, né? Você começar a missa, você já errou, o em nome do Pai, né? Você já começou errando. Infelizmente, Aqui foi colocado em nome do Pai, mas ficou assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Eles tiraram em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Eles conseguiram adaptar, teve que dar uma puxadinha na voz, na melodia, mas ficou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Então, aí você, Lidiane, depois descobre o jeito de puxar aí e fazer também assim, que aí vai ficar perfeito. Agora, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, é como se fosse 3 deuses e é um só. É verdade. Esse assunto sobre rito é um assunto que eu gosto bastante, né? E eu gosto, como eu havia falado, gosto bastante do rito oriental ucraniano, que é um dos que eu conheço, que é aqui em Maringá, né? E futuramente eu pretendo colocar aqui lá no grupo, trazer alguém que eu conheço para vir falar como que é o rito ucraniano, porque ele tem vários momentos, e eu acho que isso enriquece para nós também, e principalmente conhecer o nosso rito, o rito ordinário, né? E aí a gente vamos combinar ali com o João, para um dia a gente fazer um mini curso, né? Quem sabe uns 2 domingos, 3 domingos, como é que for, para a gente saber, né? Para relembrar algumas coisas que a gente precisa lembrar,
né? Mas jamais achar que existe uma superioridade de rito, né? Não existe. Pode ser que um rito ou outro tenha alguns outros elementos que envolva isso, envolva aquilo, mas Cristo está presente em ambos os ritos, seja no rito tridentino, seja no rito ordinário, que é o missal de Paulo VI. E jamais chamar a missa de missa nova, que isso é um escândalo para nós, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Podemos encerrar? Bruna, quer falar alguma coisa, Bruna? Eu ia perguntar, porque eu estou chegando agora, né? Não sei se vocês já falaram sobre isso. Eu gosto muito, né? Conheci a missa tridentina, onde eu tenho frequentado a missa, né? E eu gosto muito, acho muito bonito. Eu queria saber se todas as igrejas que celebram, né, no rito tridentino, se eles são considerados cismáticos. Ou não, né? Não é, tá? De maneira alguma. O padre, ele não precisa pedir permissão para celebrar o rito tridentino. Porém, um padre jamais pode ir em outra diocese celebrar o rito sem a permissão do bispo. O bispo, ele tem que estar sabendo que existe um padre de uma outra diocese celebrando esse rito lá. Porque ele pode não permitir que outro padre de outra diocese venha. Tá. Ele é o bispo. Entendeu? Entendi. Porque o bispo, isso é uma coisa que tem 2 igrejas, né, de rito tridentino aqui em Itaperuna, e tem uma bem perto, assim, da minha casa, né, então é fácil para eu ir. Acessível, e a família, isso. Né, e a família do meu esposo toda de lá, então eu vou em família, né. E aí eu tava com essa curiosidade, mas é só isso mesmo. Eu tenho um missal aqui, eu fico tentando... Eu assisti lá os videozinhos do Padre Paulo para entender a missa e tudo mais, eu acho muito bonito. E o silêncio, né, a contrição e a solenidade da missa é uma coisa incrível. Que bom que ficou gravado, depois eu vou assistir com calma. Tudo isso tem também na missa ordinária, Bruna. É que, infelizmente, foram sendo introduzidos elementos no rito ordinário e foram sendo esquecidos por uma má catequese, pelo descuidado litúrgico dos sacerdotes e da equipe liturgia. É que, de fato, a gente tem que falar uma verdade também. O rito tridentino, embora eu já tenha visto, inclusive no YouTube, exageros e abusos no rito tridentino, de fato, o rito tridentino ele é mais fechadinho, certo? Ele é mais quadradinho assim. Então não é difícil você introduzir bobagem, mas dá também porque eu já vi, né? Agora, fica muito ali na administração do pároco, na administração desse conhecimento. Então, se o padre fala, não vai cantar essa música, não é assim que eu quero. Então, eu acho que tem muito isso, né, do pulso do padre, para manter o rito correto, né? Correto, né? É isso. Alguém quer? O João quer falar mais alguma coisa? Lidiane? Ô, Matheus, você quer falar alguma coisa? O Matheus acho que mandou alguma coisa aqui, deixa eu ler. Deixa eu ver. Também tenho essa sensação. Ah, tá, ele tá falando o Flávio. O Flávio diz: fui poucas vezes em missa tridentina e a sensação que tenho é que a oração e contemplação é mais evidente. É por causa do formato, né? Carecendo um pouco mais de disciplina. Também tem essa... Acho que é por causa do formato, né, Matheus? Formato litúrgico. Você quer falar alguma coisa, Matheus? Mas essa contemplação e esse momento de oração, ele cabe, ele está presente na missa ordinária. O que acontece é um problema, um desvio litúrgico que acontece ou pela equipe ou pelo padre. É silêncio? Então não tem que nem ter dedilhado ali, não tem que ter violão, é silêncio. É silêncio,
e acabou. Tá? É o mesmo silêncio da missa tridentina, o latim, como a gente fala, cabe também na missa extraordinária. Ordinária. Cabe do mesmo jeito. A questão é o próprio sacerdote dar esse tempo para esse momento de silêncio, de profundidade, após comunhão, aquele silêncio, né, que é o momento de louvar a Deus e agradecer, render graças a Deus pela comunhão. Então, depende também do padre fazer todo esse momento acontecer dentro da celebração. A gente conhece padres que é pauleira do início ao fim da missa. Isso termina perdendo essa riqueza espiritual da Santa Missa. A missa tridentina ou a missa latina, eu ainda peguei ainda um pouco missa em latim, antes do concílio, não se chamava nem participar da missa, mas era ouvir a missa, né? Porque a gente só respondia o amém. A gente só respondia o amém, o pai falava lá em latim, a gente vai dizer amém. Quando veio, então, essa celebrar a Santa Missa na língua, na nossa própria língua, então se chamou a participar da Santa Missa. E para que nós participemos bem da Santa Missa, é preciso conhecer. Então, como eu falei, 80% eu lido com gente adulta, com uma catequese de adulto, e 80% do povo católico não conhece a missa, não tem noção do que é a missa. Você vê que a missa começa às 19 horas, é 19h20 está chegando gente, é 19h30 está chegando gente, onde, na verdade, nós temos que chegar antes do padre. Eu tenho que estar, no mínimo, 10 minutos antes para ir para o meu lugar, me organizar. No nosso caso aqui, que a gente acompanha com a Bíblia na mão, agora com a CNBB oficial, né? A maioria com a acompanha as leituras, o Evangelho. Você organizar direitinho, fazer a sua oração. E a gente vê que não, o pessoal ainda não aprendeu que aquilo que eu falei, o padre é o último que entra e o primeiro que sai. E é falta de catequese, exatamente, falta de catequese. Mas a gente chega lá. Vamos sim. Obrigado. Gente, pode falar, Lid. Não, era isso, gente, eu concordando aí com o João. Tá, joia. Gente, muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Aí, se Amém. Deus quiser, domingo que vem a gente inicia. Eu não sei se esse horário ficou bom, às 17 horas. A gente pode fazer um pouco mais cedo, um pouco mais... Eu estou no trabalho. Ah, você está no trabalho? Eu estou na minha guarita hoje. Caramba, que beleza, João. Deus te abençoe. Domingo que vem eu estou de folga, mas hoje eu estou aqui na minha guarita, aqui na Prefeitura de Cubatão, na guarita. Hoje é de boa. Não, Marcelo, eu acho que o horário facilita, porque assim, de domingo, é aquele lance com o almoço, às vezes tem alguma coisa, né? A gente tem essas particularidades, no meu caso, né? Eu acho que se for um pouquinho mais tarde, entre 3, 4 horas, facilita, eu acho. Acho que para boa parte também. De repente a gente pensar sobre isso, né? Não é que vai ser assim, mas de repente pensar sobre isso, entendeu? A gente pode tentar fazer às 17 horas também, acho que não tem problema algum. Ô, Flávio, a secularização e abusos litúrgicos em algumas celebrações, deixa eu ver aqui, terminar de ler. Flávio disse, a secularização e abusos litúrgicos em algumas celebrações pode contribuir para alguma pessoa buscarem refúgio. Pode sim, pode sim. Tá. A gente também vai, Bruna. Boa noite para vocês. Fiquem todos com Deus, tá? E a gente vai se falando durante a semana. Deus abençoe. Deus abençoe também. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.